Olá, querido, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid e este é o canal Cristão. Então, por aqui você sempre terá uma palavra de Deus para sua edificação espiritual. Você terá ensinos, estudos diários, estudo para as mulheres, audiolivro e muito mais para você então maratonar. Se você ainda não é inscrito aqui neste canal, eu já convido você para se inscrever. Basta você clicar no botão inscrever-se, é totalmente gratuito. Não esquece de deixar o seu curtir, pois ajuda muito no levantamento deste vídeo. Você também pode ativar o sininho de notificações. Assim que eu postar um vídeo novo por aqui, você já será notificado. Se você gosta desse tipo de assunto, aproveita e deixe o seu comentário aqui embaixo. E o tema do nosso vídeo de hoje é um tema importantíssimo para a vida do cristão. Vamos falar então sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a concupiscência como soberba da vida. Então eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai ser muito edificante para a tua vida. Ficar comigo até o final desse vídeo irá acrescentar muito para o teu conhecimento. A palavra do Senhor nos alerta sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Aos Gálatas nós podemos entender que nos é revelado que existe uma luta da carne contra o Espírito. Isto é, nossa carne milita contra o nosso espírito e o nosso espírito luta contra a nossa carne. Mas então, como é possível mortificar a nossa carne? É possível combater estas obras tão terríveis? Vamos aprender sobre as partes da concupiscência da vida. Mas ao falarmos sobre a concupiscência, nós precisamos entender o que é a concupiscência. Nós podemos compreender que a concupiscência, ela é um impulso de satisfazer os desejos de forma errada. Isto é, a concupiscência é uma mentira que nós encontramos para a satisfação da nossa carne e acreditarmos que podemos obter essa satisfação sem Deus. Então, isto é a concupiscência. Mas a concupiscência, dentro do significado do dicionário teológico, ela é um apetite carnal exagerado e insaciável. Como a concupiscência, ela advém da cobiça. Os 10 mandamentos, eles encerram-se justamente com uma advertência contra o desejo de se possuir o que não se tem direito. Isso se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17. Embora associada à sexualidade, a concupiscência tem o cerne no orgulho e na altivez do espírito, pois delicia-se em quebrantar as ordenanças divinas quanto à satisfação dos instintos básicos, como fome, sexo, segurança, etc. A concupiscência é condenada energicamente pela Bíblia. É tida como algo efêmero, passageiro e tremendamente prejudicial à vida piedosa. Veja quão importante é para nós cristãos entendermos os significados reais da concupiscência. Mas a concupiscência, através da palavra de Deus, ela está dividida em 3 partes importantes. Primeiro está dividida, ela nos fala sobre a concupiscência da carne, que é o uso do desejo, do prazer, como único sentido para a vida.
Então a pessoa se deixa se levar pelo seu desejo momentâneo, pela sua própria vontade, pelo seu próprio prazer. Ela vive em torno do seu próprio prazer. Dentro da concupiscência da carne, olha só o que a palavra nos diz. A concupiscência da carne é a impureza, a lascívia, a idolatria, as inimizades, as porfias, as emulações, as feitiçarias, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias, as invejas, os homicídios, as bebedices e as glutonarias. Essas são as concupiscências da carne. E agora nós vamos ver a segunda parte, que é a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos é o desejo do prazer praticado na imaginação das pessoas, isto é, tentação através do comando da mente. Então, esta é a concupiscência dos olhos. Ela atua através da tua mente como uma tentação, como uma imaginação. Vamos então à terceira parte, que é a soberba da vida. No livro de Provérbios vai nos falar sobre a soberba da vida. Provérbios capítulo 16. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. No livro de Tiago, Deus fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra também vai nos dizer que os humilhados ele exalta e os exaltados ele humilha. Então, seria se exaltar no seu próprio orgulho, pois todo o que se exalta será humilhado, né? E todo humilhado será exaltado. Soberba significa quando a pessoa é orgulhosa e altiva, ela possui uma altivez na sua vida. É uma ideia que ela tem de estar sempre acima dos outros. É um pecado de arrogância, né? Então, esse pecado é um pecado terrível, o pecado da soberba. O pecado de arrogância é um pecado que Deus resiste. Deus resiste àquele que é soberbo, mas ele exalta aquele que é humilde. Quando o anjo foi falar com Maria, né? Ela entendeu o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E ela falou, através dessas palavras, olhou para sua pobre serva. Maria era humilde, tinha e possuía um coração humilde diante da presença de Deus. Por isso Deus a exaltou, né? Então ela se humilhou na presença de Deus. Estas são as concupiscências da vida. A concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Tudo isso são obras terríveis, terríveis, ao qual nós devemos resistir à nossa carne todos os dias. Nós precisamos, como cristãos, mortificar a nossa carne todos os dias, viver através do Espírito e não das obras da carne. Precisamos estar vivendo segundo o Espírito e não segundo as nossas próprias vontades. A palavra de Deus, ela nos deixa muito bem claro que cobiçar, a cobiça, o pecado da cobiça não agrada ao Senhor Jesus. Cobiça, ela seria o desejo de se possuir alguma coisa ao que não se tem direito. A cobiça é um pecado tão grave que os 10 mandamentos encerram-se justamente com uma forte prevenção contra este pecado, que sem dúvida alguma constitui-se na raiz de todos os males. Olha só, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. A cobiça é o pecado que dá origem a todos os outros pecados.
Foi através da cobiça que o mal foi introduzido no universo. O querubim ungido pecou ao cobiçar ser igual a Deus. Nossos pais, ao desejarem saber tanto quanto Deus. Eu compartilhei esta mensagem com você para que você entenda o grau e a importância de possuir o conhecimento através da palavra de Deus. Podemos entender através do livro de Êxodo que é por causa do pecado da cobiça, né? A cobiça entrou no universo e fez todas essas coisas. Então a palavra vai nos dizer que nós não devemos cobiçar as coisas alheias. A palavra vai nos ensinar que o querubim, ele queria ser maior que Deus. E nós podemos entender o final dessa história. Então devemos cuidar para que os nossos olhos sejam bons, porque a palavra de Deus nos fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo irá bem, toda a nossa vida irá bem. Mas se eles forem mal, se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo terá um futuro arruinado diante da presença de Deus. Então podemos entender que a soberba é o orgulho, é a altivez, e Deus não se agrada de tais coisas. Eu espero que você tenha compreendido esta palavra e o intuito deste vídeo, que Deus possa te abençoar, que você possa dominar a tua vida, a tua carne, que você possa mortificar a tua carne e se encher cada vez mais do Espírito de Deus. Nós entendemos que existem as obras da carne e as obras do Espírito. Existem duas guerras dentro de nós, mas aquela a qual nós alimentarmos mais, seremos fortalecidos. Se alimentarmos mais a nossa carne terá mais força. Mas se alimentarmos mais o nosso espírito será fortalecido. Vença esta guerra, vença as obras da carne, em nome de Jesus. Seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus e conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Obrigada por estar comigo até aqui. Se você ainda não é inscrito neste canal, não se esqueça de se inscrever. Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos na paz de Deus.